amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baggio, da agência Safras, e converso no Conversa com Analista de hoje com Fernando Iglesias, ele que é analista e consultor do mercado de carnes para Safras e Mercado, e na edição de hoje vamos avaliar o comportamento do mercado de boi ao longo de 2022 e também quais são as principais tendências para o começo de 2023. Eu lembro a vocês que para saberem mais informações a respeito do mercado brasileiro, do mercado de boi e de outras commodities, você pode acessar o site de Safras em safras.com.br, baixar os aplicativos da agência Safras e o Safras Connect, acompanhar as mais completas informações da plataforma Safras, como vai ser demonstrado daqui a pouco pelo Fernando, e também você pode acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe as informações para ficar por dentro do que acontece do mercado brasileiro e internacional do agronegócio. Fernando, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui para a Safra CV, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Vamos discutir aí como é que vai ser esse final de 2022 aqui do ano do mercado boi. Um ano de queda das cotações aí, tivemos uma mudança de patamar de preço e agora já estamos trabalhando aí com um mercado um pouco mais acomodado nesse final de dezembro. Essa acomodação é normal nesse momento. A gente percebe agora uma queda dos preços do boi, da carne bovina no atacado. Isso era esperado já para esse momento, Fernando? Bom, isso é uma dinâmica que está acontecendo em São Paulo nesse momento, no mercado paulista. O que acontece é o seguinte: nós tivemos uma demanda aquém do esperado no atacado, e agora, nesse momento, as grandes redes varejistas elas já estão com seus estoques preparados para daqui até o final do ano. Então, nós não vamos ver mais grandes novidades dentro do mercado atacadista agora no final de 2022. Outro aspecto que as grandes indústrias que atuam em São Paulo, os grandes frigoríficos, eles estão muito bem escalados. Muitos deles não abrem preço aí há mais de 10 dias. Então Certo. isso, então isso vai travando o mercado, vai deixando ele pouco fluido. A pequena indústria, os frigoríficos de menor porte, eles não têm tanta condição assim para pagar mais por essa arroba do boi gordo nesse momento, até em função desse quadro que nós temos aí de preços da carne desvantajosos. É uma lógica de mercado muito simples, né? O mercado da carne em queda vai limitar movimentos da indústria no mercado da compra de gado. É natural que isso aconteça, uma vez que preços da carne em baixa significa uma perda de margem para essa indústria. E há também uma maior competitividade com outros produtos nesse momento, como a carne de frango, até mesmo a carne suína no mercado, certo? É exatamente isso. O que nós temos observado ao longo desse semestre em especial é uma carne bovina mais competitiva, principalmente nos cortes do traseiro, aqueles cortes mais nobres, e isso tem gerado aí um efeito positivo sobre a demanda de carne bovina nesse segundo semestre. Outro aspecto que é muito interessante, os cortes do dianteiro bovino apresentaram forte queda nos últimos dias, no decorrer dessa semana, e isso muito tem a ver com o grande concorrente dos cortes do dianteiro, que a carne de menor valor agregado dentro do boi gordo, né? A 100, etc., é a situação da carne de frango. Os preços do frango caíram muito em São Paulo, tem uma dificuldade muito, muito grande de alocação de alguns cortes, como peito, e isso tem gerado um processo de excesso de oferta e vai influenciando na formação de preço das proteínas concorrentes. Então, por isso que a queda dos cortes do dianteiro essa semana foi mais intensa do que a queda dos cortes do traseiro bovino. Até porque nós estamos num período de festa, então tem uma certa demanda para cortes nobres do boi gordo. Então, isso vai oferecer uma perspectiva de consumo até que razoável aí para esses cortes. O dianteiro não, o dianteiro ele vai acabar concorrendo com a carne de frango e acaba perdendo espaço na mesa das famílias em função desse preço do frango muito barato nesse momento. Certo. Fernando, eu te pergunto assim, de forma bem sucinta, o que pode se resumir o mercado de boi em 2022 em termos de mercado interno, em termos de exportação, qual foi o desempenho? Vamos lá. O mercado do boi em 2022, nós temos que dividir ele em dois momentos. O primeiro trimestre, muito forte em termos de preço, foi o período em que os preços médios da exportação estiveram mais altos. Eu vou até compartilhar aqui rapidamente um gráfico para quem nos acompanha aqui, para dar essa percepção do que aconteceu com o preço médio da exportação ao longo do ano. Deixa eu Certo. só
compartilhar aqui a minha tela. Tá? Olha só. Esse gráfico Uhum. aqui mostra basicamente que nós estamos convivendo que o momento de ápice dos preços, do preço pago pela tonelada da carne bovina já passou. E esse aqui foi um dos motivos para uma arroba de boi gordo ali, cotada a 350, R$ 360 no primeiro trimestre. Com essa queda dos preços médios da exportação de carne bovina, o que nós percebemos, principalmente imposto pela China, né? A China, vocês podem perceber que as curvas aqui elas se espelham. Tá? Estamos falando aqui do principal importador de carne bovina brasileiro, que é a China, e os demais importadores. Essas curvas são espelhadas, isso é um sintoma que a China tem grande influência nessa formação de preços globais, formação de preço global. Tá? Sim. Então, o que nós estamos vendo agora, esse movimento de queda que se acentuou ao longo do ano, com uma arroba do boi gordo abaixo de 300, é porque basicamente houve uma queda do preço médio da tonelada da carne bovina no mercado internacional e isso afeta as decisões da indústria da compra de gado. Com um preço muito alto da carne bovina no mercado internacional, ela consegue pagar mais pela arroba. Com os preços em queda, ela não consegue pagar tanto assim. E isso justifica essa queda das cotações. Aqui só para mostrar aqui como que está o nosso quadro dos grandes é, exportadores, importadores de carne bovina aqui do Brasil. A China tem uma dominância muito grande dentro desse mercado. Ela tem mais de 54% quando nós falamos de volume e mais de 60% quando se trata de receita. Dos 11,2 bilhões de dólares que o Brasil vendeu de janeiro a outubro, quase 7 vieram da China. Então, e saldo das exportações, aqui mostrando a nossa balança comercial, é bastante positivo. Estamos falando de um Uhum. volume muito grande, estamos falando de um crescimento de receita muito grande, mas o que acontece é que a partir do segundo semestre essa dinâmica de mercado começa a mudar com essa queda do preço médio da tonelada da carne bovina. A gente já percebe aqui de setembro para outubro uma desaceleração no volume de embarques. Foi um ano desafiador, foi um ano de desafios, principalmente para os confinadores no segundo semestre, que se depararam com margens um pouco mais apertadas. Então fica aqui um recado muito importante. Use as ferramentas de garantia de preço, use as ferramentas de proteção que estão disponíveis no mercado, seja mercado futuro, opções, contratos a termo. O que você não pode fazer é deixar um negócio bilionário descoberto sem ao sabor do mercado. Quando os problemas acontecerem, a margem operacional vai ser deteriorada, os prejuízos vão acontecer. Então você precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de desafio que o mercado apresenta. Aqui no serviço de consultoria nós fazemos bastante isso. Nós oferecemos esse norte em relação à comercialização, oferecemos orientação também sobre essas ferramentas de proteção, hedge, assim por diante. É bem importante, não tem mais espaço para você negociar no feeling de mercado, né? Você precisa realmente de uma estratégia definida para fazer as melhores negociações possíveis. Então, todo cuidado é pouco nesse tipo de ambiente que nós estamos aí. E 2023, né? Que acho que vai ser o próximo tópico que nós vamos conversar, também vai ter muitos desafios. Quais seriam os desafios para 2023? Quais são os principais assim pontos de observação a serem feitos pelo mercado, pelo pecuarista, pelo setor demandante de carne bovina? Aproveitando que eu estou aqui, né, aproveitando que a gente está aqui nessa apresentação, estamos mostrando, apresentando esses dados, vamos trabalhar aqui os números de estimativa para o próximo ano. O que está acontecendo? A curva de preços do bezerro e do boi magro foi muito ruim esse ano. Basicamente, o que nós acompanhamos é que aquele investimento que foi feito aqui em 2020, 2019, agora ele está sendo traduzido em aumento de capacidade produtiva. Ou seja, tem mais bezerro, mais boi magro. Isso fez com que os preços da reposição acabassem caindo. O pecuarista que é focado em cria, ele começa agora a revisar suas estratégias. Ele passa a descartar matrizes até para melhorar o fluxo de caixa da fazenda. Passa Uhum. a abater mais fêmeas. O que nós estamos vendo é exatamente isso. Mais fêmeas sendo abatidas agora em 2022. Desculpe. E isso afeta vai aumentando o volume de animais abatidos. Em 2023 vai ter uma continuidade dessas estratégias. Teremos mais animais de reposição no mercado e também teremos um descarte maior de matrizes.
É por isso que o abate vai crescer. Com um abate Uhum. maior, a lógica de mercado aponta justamente para uma maior uma oferta de carne bovina e, consequentemente, uma maior disponibilidade interna. Então, basicamente, os desafios que o pecuarista vai ter no próximo ano faz menção a preços menores na comparação com 2022. Provavelmente vamos operar aí com preços mais baixos, salvo alguma ocorrência pouco usual, como um forte fluxo de exportação que não estava previsto, não foi esperado, alguma oportunidade de mercado diferente. Isso pode mudar essa curva de preços, mas a oferta, esse desenho de oferta, parece bastante consistente diante desse ciclo longo que a bovinocultura tem. Então, Certo. vamos conviver com uma oferta maior e possivelmente com preços mais baixos para a carne bovina e também para o boi gordo. Então, acertar o timing da venda, da comercialização, vai ser fundamental no próximo ano para garantir uma margem, para garantir uma lucratividade para o negócio. Com essa maior oferta, com a disponibilidade interna de carne bovina, com essa tendência de queda no preço da arroba, já é possível estimar um patamar de preço médio que o mercado deve trabalhar a partir do começo de 2023? Olha, não vai acontecer isso imediatamente, né? Janeiro vai ser um mês ainda de preços relativamente altos, fevereiro possivelmente também, por um simples fator, né? São animais de pasto, o pecuarista tem uma capacidade maior de retenção, com isso ele vai conseguir cadenciar o ritmo de negócios e impor um pouco mais de preço. Mas dificilmente nós vamos ver aí uma arroba excedendo muito o nível de R$ 300. O mais provável é que São Paulo ele trabalhe aí entre 250 e R$ 270 por arroba, dependendo do momento do ano, mas ainda tem algum suporte a preço aí durante o primeiro bimestre, que é um período de pastagens em boas condições e boa capacidade de retenção por parte do pecuarista. Eu vejo aqui na tua tabela que há uma indicação de uma exportação menos volumosa em 2023 também. A que se deve essa perspectiva, Fernando? Bom, temos o ritmo de exportação, ele ainda vai ser muito bom no próximo ano. O Brasil vai manter a liderança global de exportação de carne bovina com alguma tranquilidade. Tá? Essa queda das exportações brasileiras tem a ver com o aumento da produção de carne bovina e de carne suína na China. Hoje a China, como eu mostrei naquele quadro dos principais importadores, é o nosso grande mercado, é disparado, é muito concentrada nossas vendas de carne bovina hoje. Temos uma grande dependência em relação ao mercado chinês e por conta disso, todos esses eventos de recomposição de rebanho que acontecem na China acabam impactando aqui nos nossos números de exportação. Vão acabar influenciando os números de exportação não só de carne bovina, como também de carne suína. Nesse Certo. aspecto, a tendência é realmente que o Brasil é, exporte um pouquinho menos, mas de qualquer forma, ainda vai ser um bom volume de exportação, um câmbio que deve operar aí entre 5 a 5,50, vai manter uma boa competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional. A grande vantagem do Brasil, que nós temos para 2023, é que nossos grandes concorrentes passam por um processo de encolhimento de rebanho, com exceção da Austrália. Argentina, o próprio Uruguai, União Europeia e Estados Unidos passam por uma fase de encolhimento do rebanho. E isso vai oferecendo. A China deve concentrar compras aqui do Brasil, vai comprar um pouco menos, mas ela deve manter um bom fluxo de importação de carne bovina brasileira no próximo ano. Certo. E de forma resumida, assim, o ponto de atenção principal para 2023, qual vai ser no mercado de carne bovina? Para a carne bovina é basicamente essa expansão produtiva que aconteceu aqui no Brasil. Nós temos que lembrar que para atender essa exigência do mercado chinês, que visa animais jovens, com até 30 meses de idade, o pecuarista brasileiro teve que colocar muito dinheiro no seu negócio. Investiu em genética, refinou as técnicas de manejo, nutrição animal, rotatividade das pastagens, é, terminação intensiva a pasto, tudo isso foi adotado, tudo isso custa dinheiro, e o Brasil conseguiu um índice, o ciclo pecuário no Brasil hoje é um pouco mais curto, em função de todo esse dinheiro que foi colocado, de toda essa profissionalização que aconteceu nos últimos 2 anos e meio. Essa exigência do mercado por animais mais jovens acabou promovendo uma revolução zootécnica aqui no Brasil. Não é errado dizer isso. Então, esse Uhum. aumento de produtividade,
Esse aumento de capacidade produtiva, ano que vem, ele vai forçar aí esse movimento que nós imaginamos de queda dos preços. Esse é o grande foco de atenção pro pecuarista que vai conviver aí com preços da arroba mais baixos na comparação com anos anteriores. Então é pouco provável que nós vejamos aí uma arroba acima de R$ 300, salvo alguma ocorrência atípica de mercado, alguma oportunidade como foi a peste suína africana. Então, isso precisa ser mencionado. As oportunidades podem aparecer e podem mudar essa dinâmica de mercado. Mas mantendo essas condições que nós temos aqui, o viés é de queda de preços da arroba para 2023. Tá certo, então, Fernando. Muito obrigado pela tua participação aqui para a Safras TV, diretamente da agência Safras para a Safras TV, jornalista Arno Bach. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Abraço.